O Senhor é santo, santo, santo. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, o Senhor é santo. O Senhor Deus, Ele é eterno. E gratidão a Deus que deixou a Bíblia para nós meditarmos e conhecermos o Deus, né? Que na palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. A cada leitura da palavra de Deus, nós vamos sendo libertos, abençoados e vamos conhecendo Deus dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha e deixa igual eu falei, deixa o seu comentário. E você compartilhando, você está me ajudando a estar entregando o recado de Deus. Tem mais recado, tem recado do Senhor aqui, tem mensagem do Senhor para nós. Você está querendo que Deus fale contigo? Abre a Bíblia e leia. E gostaria que você abrisse hoje no Salmo 38. Nós estamos no Salmo 38. O Salmo 38 está nos dizendo, é mais um salmo de Davi, né? O Salmo 37 é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas aqui no 38 está falando a dor e o arrependimento do pecador. Dirige-se a Deus para obter o perdão e a salvação. Na palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou Patrícia Regina, Flor de Maio, palavra e fé, tá? Então aqui, gente, esse salmo também de Davi é para lembrança. Nós sabemos que Davi também ele se arrependeu amargamente, né? Ele teve momentos que ele pecou na vida dele. E ele não pecou não só apenas nesses registros que estão na Bíblia. Lógico, é evidente que ele teve mais pecado. Muitas vezes a pessoa, só quando a gente convive, que a pessoa vai conhecer outra profundamente. Porque na palavra de Deus fala, não tem um santo sequer sobre a terra. Não é porque morreu. Se a pessoa morreu, ela não vira santo não, gente. Sabe? Santos somos nós de letra minúscula que servimos a Deus. E santo de letra maiúscula é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em um. Eles não é ligado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três formam um só, tá? E nós estamos ligados em Cristo pela graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui, gente, no Salmo 38 está falando assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Quando eu estava lendo esse salmo hoje, eu lembrei de Jó, né? Que Jó que estava... dá até a impressão que... Claro que ele deve ter lido a respeito de Jó, porque já havia escrito de Jó naquela época. O primeiro livro considerado... que é considerado o primeiro livro da Bíblia, apesar de ele não estar lá antes de Gênesis, o comentário é que o primeiro livro é Jó, é o livro de Jó. Você sabia disso? Então aqui, gente, no capítulo 37, vou estar no capítulo 38, vou estar comentando com vocês alguns versículos aqui, né? E eu gostaria de convidar você para estar lendo o capítulo 38.
Aqui no 38, do 1 até o 22, de acordo com o título desse salmo, a oração traz o homem para a lembrança de Deus, para lembrar de Deus. A palavra não implica em esquecimento, e sim sugerir a mente de uma ação decisiva seja tomada em favor de alguém, conforme 1 Samuel 1,19, tá? E conheci, e aqui também no 38, do 3 até o 6, nem toda doença é resultado de pecado. Existem doenças que é resultado de pecado, mas algumas não são, conforme 1 Coríntios 11:30. Eu vou fazer questão de ler esse 1 Coríntios 11:30, tá? Deixa eu achar aqui para mim ler para 1 Coríntios 11:30, quando fala assim, porque, vou ler o 29 e o 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, não para sermos condenados para o mundo. Então aqui está falando que, né, que por causa do muitas doenças, nem toda doença é resultado de pecado, né? Está falando aqui, e conforme 1 Samuel 1,19, deixa eu voltar no 1 Samuel 1,19 aqui, para estar lendo para vocês, porque é importante. 1 Samuel 1,19, que nem toda doença é para o pecado. 1 Samuel 1,19. 1 Samuel 1,19 está nos dizendo o seguinte. Está dizendo assim, olha, capítulo 1,19, capítulo 1,19, eu estou lá no 19. 1 Samuel 1,19. Vamos ter calma aí que eu estou chegando. 1,19. 1,19 está falando assim, olha, então apanhou, não, 19. Ornamentos de Israel nos seus altos, fui ferido como caíram os valentes. Então aqui acontece o pranto de Davi por Saul e Jonatas, que está acontecendo aqui, né? As palavras como cair os valentes são repetidas e no versículo 25 e 27 marcaram o início das 3 partes da canção. Os valentes são Saul e Jonatas. Mesmo que Saul perseguia Davi amava Saul e tinha o maior respeito de Saul. Mas Saul perseguia ele por inveja, já sabia que ele era ungido do Senhor, né? E aqui, gente, ele fala assim, olha, no verso 5, 38:5, as minhas chagas cheiram mal e estão corrompidas por causa da minha loucura. Quando Davi faz esse salmo aqui, quando não há arrependimento, a pessoa fica bem louca, né, gente? Teve uma semana aí que eu fiquei pedindo perdão para Deus toda hora, porque eu cometi, para mim, foi um pecado grave. Não é assim de escandalizar o mundo, não. Mas o que eu fiz, eu me achei muito indigna, sabe? E eu fui e pedi o Senhor para me perdoar. Que eu falei uma coisa que uma pessoa ficou muito sentida e tudo, e não foi para ferir a pessoa, mas a pessoa se sentiu ferida. Muitas vezes, desculpa, muitas vezes a gente sente, se você sentiu que feriu alguém, nós temos que pedir perdão, né, para a pessoa, pedir perdão para Deus várias vezes. Aqui ele está falando assim, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. E muitas vezes a gente fica assim também, né, gente? Abatido, lamentando todos os dias.
E ele ainda fala assim, olha, estou fraco e muito quebrado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Quando a gente está cometendo algo que não é do agrado de Deus, a gente fica desassossegado. Por isso que nós precisamos, e quando a gente pede perdão, é outra coisa, né? E ele também fala assim, ó, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então, aqui está falando que nem enxergando ele estava, nem enxergando, de tanta dor e arrependimento que ele estava, né? E era dor e arrependimento. Ele se dirige a Deus para obter o perdão. Eu não estou sabendo que contexto é esse aqui. Só sei que ele tá lembrando desse momento que ele ficou fugindo de Davi quando ele estava na caverna, né? As pessoas perseguindo ele, ou então na perseguição de Absalão. Depois eu vou dar uma olhada onde que está esse contexto aqui, e depois eu coloco no outro salmo para vocês, tá? E aqui ele fala assim, quando ele fala assim, olha, os meus amigos e meus propícuos até afastam da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Gente, mas está tão assim coincidindo com a oração de Jó, né? Talvez ele pegou essa oração de Jó e fez dela a sua oração, né? É igual a gente faz, a gente pega a oração de Davi, a oração está muito parecida com o lamento de Jó, demais da conta. E não lembro de Davi ter ficado doente, não, mas pode ser uma dor do coração, né? Aqui também tá assim, olha, deve ser naquele momento que ele ficou sozinho, sem amigos, né? Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Tem gente que parece que só quer nos prejudicar. Às vezes a pessoa fala até que é seu amigo, mas é estranho, né? A pessoa fala que é seu amigo, mas por detrás te levanta falso testemunho contra você. Teve uma vez que eu perguntei para uma menina, falei com ela, eu pensava que ela era minha amiga mesmo, sabe? E ela estava me detonando por detrás. Eu falei, por que você está fazendo isso comigo? Sabe? E ela ficou toda sem graça, não teve nem resposta. Às vezes a gente acha que conhece as pessoas, não conhece não. Tem gente que fala mal por vocês de trás e fica fingindo que é sua amiga e querendo arrancar as coisas da sua boca. E aqui ele fala assim, mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abri minha boca. Assim eu sou como o homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirá. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegre em mim quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim. Ele teve muitos inimigos, né? O próprio filho de Davi foi inimigo dele, queria matá-lo, né? E agora ele fala aqui no 18, assim, ele fala assim, ó, no 16, né? Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé. Esse eu já li, né? E ele se engrandece. Então ele falou assim, como se diz, os que se diziam lá que a pessoa estava esperando ele escorregar. Muitas vezes as pessoas são assim, espera a pessoa cometer um erro para sair falando por aí. Como estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Eu entendo aqui que é o pecado que está constantemente perante ele, né? Porque eu confessarei a minha iniquidade, confessarei o meu pecado, afligir-me-ei por causa do meu pecado,
mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Então Davi fala que não tem causa. Olha, o filho dele não tinha causa para persegui-lo. Tanto era filho, que pai que não deseja que o filho viva bem, né? O filho dele, o Saul, ele não entendia tal perseguição, né? E os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Davi falou, eu sigo o que é bom. Então, se eles estão dando mal para o bem, são os adversários dele. E ele pede assim, no finalzinho do salmo, né? Ele fala, oh Deus, não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim, não te afastes de mim, Senhor. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Este é o Salmo 38. Deixa o seu like, o seu comentário. Amém? A paz do Senhor. Eu gratidão a Deus por essa oportunidade.